Brasil, 1994. Uma escola infantil, um bairro tranquilo, famílias inocentes, tudo prestes a ser destruído por uma acusação sem provas. O que começou como um simples boato, rapidamente se transformou em um dos maiores escândalos da história recente do Brasil. Mídia, justiça, vidas despedaçadas, uma história que prova o poder devastador de uma mentira. O caso da escola base. Você está prestes a descobrir a verdade por trás de uma tragédia que chocou o país. Este é o seu mergulho no verdadeiro crime por trás dos holofotes. O som de risadas infantis ecoava pelas salas da Escola Infantil Doce Infância, administrada há anos por Ana e Paulo, um casal conhecido pela dedicação aos alunos e à comunidade. A escola, situada em um bairro tranquilo de São Paulo, sempre foi sinônimo de segurança e educação de qualidade. Os pais confiavam cegamente naquele ambiente acolhedor. Tudo mudou em uma manhã de quarta-feira, quando um boato começou a se espalhar. O pai de uma das crianças, visivelmente perturbado, fez uma denúncia vaga, alegando que algo estranho acontecia dentro da escola. Ele mencionou que sua filha voltara para casa com um comportamento diferente, levantando suspeitas de que poderia haver abuso. Em questão de horas, a história ganhou uma proporção inimaginável. Ana e Paulo, chocados com a acusação, mal sabiam que o pesadelo estava apenas começando. A polícia foi acionada rapidamente e a notícia da denúncia chegou às redações dos jornais. Era o tipo de manchete que atraía a atenção imediata. Abuso infantil em escola tradicional. A partir daí, a cobertura midiática explodiu. Emissoras de televisão começaram a filmar a entrada da escola, capturando imagens de pais furiosos e preocupados, que exigiam respostas. Entre esses jornalistas estava Júlio Martins, um repórter jovem e ambicioso que cobria casos policiais há pouco mais de um ano. Para ele, o caso da escola Doce Infância parecia mais uma notícia a ser reportada. Mas conforme investigava os detalhes iniciais, algo parecia não se encaixar. Mesmo assim, ele não teve muito tempo para refletir. No mesmo dia, Ana e Paulo foram levados pela polícia, em meio a gritos de vizinhos e pais enfurecidos. O julgamento público havia começado antes mesmo que qualquer evidência concreta fosse apresentada. Júlio observava de longe, sem saber que aquele seria o início de uma investigação que mudaria não apenas o destino dos acusados, mas também sua própria visão do jornalismo. No dia seguinte à prisão de Ana e Paulo, as manchetes dominavam os jornais, sites e canais de televisão. As acusações de abuso infantil haviam se tornado um escândalo nacional. As imagens da escola, cercada por repórteres e pais em fúria, transmitiam a sensação de que um crime monstruoso havia sido cometido. O pânico tomava conta de cada esquina do bairro, como um vírus contagioso que se espalhava rapidamente. Júlio observava com atenção o desenrolar dos eventos. Ele passava os dias entre a redação e a escola, registrando cada detalhe para sua matéria. As câmeras captavam as manifestações em frente ao local, onde mães e pais, indignados, exigiam justiça. O ambiente que antes era tranquilo, agora parecia um campo de batalha emocional, repleto de gritos e lágrimas. A cada transmissão ao vivo, mais pressão recaía sobre os ombros de Ana e Paulo, que permaneciam detidos enquanto a investigação prosseguia. E, mesmo sem qualquer prova concreta, o público parecia ter se decidido. Eles eram culpados. A mídia alimentava esse julgamento apressado, com programas de debates explorando as acusações e comentando o suposto perfil psicológico dos proprietários da escola, como se fossem monstros à espreita. Júlio, no entanto, começava a notar um padrão que o incomodava. As histórias relatadas pelos pais eram todas baseadas em percepções vagas, comportamentos que poderiam ser explicados de várias maneiras, mas que, nas mãos da mídia, eram amplificados até o ponto de se tornarem quase evidências. Mas ele ainda estava em dúvida sobre seguir essa linha de questionamento. Em sua mente, não era o momento certo para desafiar a narrativa popular. O caso, que inicialmente parecia mais um escândalo típico da cidade grande, estava se tornando uma tempestade fora de controle. Júlio sentia que algo mais profundo estava por trás de todo esse alvoroço, mas por enquanto seguia reportando os fatos como todos os outros.
Com o passar dos dias, o frenesi em torno do caso da Escola Doce Infância só aumentava. Júlio, imerso nas coberturas diárias, começou a sentir um desconforto crescente com a forma como a história estava sendo narrada. Decidido a entender melhor a situação, ele começou a fazer entrevistas com os pais das crianças, na esperança de encontrar alguma clareza. Em uma conversa com Roberto, um pai que havia denunciado o caso, Júlio ficou surpreso ao ouvir que a denúncia não se baseava em qualquer evidência concreta. Eu ouvi outras mães falando sobre comportamentos estranhos, explicou Roberto com um olhar ansioso. Minha filha nunca me disse nada, foi tudo um rumor. A revelação abalou Júlio. Ele não podia acreditar que a vida de Ana e Paulo estava sendo destruída com base em especulações. A busca por respostas o levou a revisar os relatórios policiais. Ali, as falhas se tornavam cada vez mais evidentes. Não havia exames médicos que confirmassem qualquer tipo de abuso, apenas declarações emocionais de pais preocupados. O jornalista começou a perceber que a verdade estava sendo enterrada sob uma montanha de suposições. O que deveria ser uma investigação cuidadosa estava se transformando em uma caça às bruxas. Júlio sentia a responsabilidade crescer em seus ombros. Ele precisava descobrir o que realmente havia acontecido antes que o público fosse ainda mais enganado. No entanto, a cada passo que dava, a pressão da mídia e a indignação popular tornavam-se mais intensas. Enquanto o clima de desespero aumentava, Júlio decidiu que era hora de agir. Ele não poderia permitir que Ana e Paulo fossem condenados sem uma verdadeira investigação. A batalha pela verdade estava apenas começando. Determinando-se a aprofundar sua investigação, Júlio decidiu procurar o detetive responsável pelo caso, Marcos Albuquerque. Encontrá-lo não foi difícil. O detetive estava quase sempre disponível para dar imprensa, dando entrevistas frequentes sobre o grande avanço na resolução do caso. Havia algo de inquietante na maneira como Marcos parecia desfrutar da atenção que o caso trazia. Júlio marcou uma reunião com ele no escritório da delegacia. Ao entrar, percebeu a mesa do detetive cheia de pastas e documentos, mas com uma desorganização que não condizia com a gravidade do caso. Durante a conversa, Júlio tentou sondar Marcos sobre as inconsistências que havia descoberto. As provas que temos são sólidas, garantiu o detetive, mas evitava encarar o jornalista diretamente. A prisão foi necessária para acalmar os ânimos da população, continuou, como se o mais importante fosse o controle do público, e não a verdade. Conforme a conversa avançava, Júlio percebeu que Marcos estava mais interessado na fama e no reconhecimento do que em conduzir uma investigação justa. O caso da Escola Doce Infância lhe oferecia uma oportunidade de se destacar, talvez garantir uma promoção. Essa ambição parecia justificar o ritmo acelerado da investigação, mesmo com a ausência de provas concretas. Ao sair da delegacia, Júlio sentiu um nó no estômago. Marcos estava claramente mais preocupado com sua imagem do que com a veracidade dos fatos. A prisão de Ana e Paulo havia sido precipitada, uma medida para conter a pressão pública e satisfazer o clamor por justiça. O jornalista começou a se perguntar até onde a corrupção e a negligência haviam ido e quanto tempo Ana e Paulo teriam antes que fossem esmagados por um sistema mais preocupado com o espetáculo do que com a justiça. Ana e Paulo, antes respeitados e queridos pela comunidade, agora eram párias. Suas fotos, circulando pelos jornais e redes sociais, mostravam rostos desgastados pela angústia e pelo medo. Na cadeia, aguardavam impotentes enquanto suas vidas eram destruídas. Tudo o que construíram, a reputação, a escola, a confiança da comunidade, estava desmoronando. Os amigos, que antes os apoiavam incondicionalmente, começaram a se distanciar. Familiares hesitavam em oferecer ajuda, temendo também ser associados ao escândalo. O silêncio ao redor deles era ensurdecedor. Do lado de fora, a escola estava vandalizada. Pichações cobriam as paredes com palavras de ódio e condenação. A instituição, que antes simbolizava educação e carinho, agora era vista como um lugar de horror e traição. Júlio, ao entrevistar Ana e Paulo na prisão, percebeu o quanto estavam abalados. A calma que tentavam manter era permeada por um desespero crescente. Não fizemos nada, repetia Ana com lágrimas nos olhos.
Paulo, sempre mais reservado, mal conseguia falar. Eles relatavam o terror das ameaças que vinham recebendo, o isolamento e a sensação de que não havia escapatória desse pesadelo. Durante a entrevista, ficou evidente para Júlio que a narrativa que a mídia havia construído estava desconectada da realidade dos dois. Eles eram vítimas de um julgamento social implacável, impulsionado por rumores e especulações. A verdade parecia ter sido completamente sufocada pelas vozes de acusação. E, quanto mais Júlio investigava, mais ficava claro que eles não tinham como se defender contra uma onda tão esmagadora de ódio. O jornalista saiu da prisão com uma sensação de peso nos ombros. A história que ele ajudara a contar estava destruindo vidas. E talvez estivesse longe de ser verdadeira. Após semanas de investigação, Júlio finalmente teve acesso a documentos cruciais que poderiam mudar o rumo da história. Ele encontrou uma fonte dentro da polícia que, sob condição de anonimato, lhe entregou relatórios internos que mostravam a fragilidade das provas contra Ana e Paulo. Não havia evidências físicas ou exames que confirmassem abuso. A maior parte das acusações vinha de relatos confusos e inconsistentes, baseados em comportamentos vagos observados pelas crianças. Júlio sentia que estava à beira de descobrir algo maior. Decidido a ir mais fundo, ele procurou o detetive Marcos, responsável pela investigação. Marcos, desde o início, parecia mais preocupado em aparecer na mídia do que em buscar a verdade. Júlio confrontou o detetive com os documentos em mãos, mas a resposta que recebeu foi surpreendente. Marcos, em vez de se justificar, ameaçou-o. "Você não quer acabar com sua carreira por causa disso, quer?" Disse, com um sorriso cínico. Júlio percebeu naquele momento que havia muito mais em jogo. O detetive sabia da fragilidade do caso, mas estava determinado a continuar, de olho em uma promoção e nos holofotes da mídia. A verdade não era conveniente. Para ele, Ana e Paulo eram apenas peças sacrificáveis em seu plano de ascensão. Era uma manipulação deliberada para garantir que o caso permanecesse no centro das atenções, independentemente das consequências para os inocentes. Júlio, agora enfrentando a pressão não só da mídia, mas também do próprio sistema, decidiu que não poderia mais calar-se. Estava claro que Ana e Paulo eram vítimas de uma armadilha criada por ambição e descaso. Ele sabia que ao expor essa farsa, colocaria sua própria carreira em risco, mas também sabia que, se não o fizesse, o preço a ser pago seria a justiça de dois inocentes. Com coragem e determinação, Júlio publicou uma reportagem bombástica. O artigo detalhava as falhas gritantes da investigação, a ausência de provas concretas e a manipulação do detetive Marcos para garantir sua promoção. As revelações abalaram profundamente a opinião pública, que até então acreditava cegamente na culpa de Ana e Paulo. O impacto foi imediato. Programas de TV, antes focados em condenar os acusados, agora questionavam a veracidade das acusações. A notícia se espalhou como fogo e a pressão sobre o sistema de justiça aumentou. Ana e Paulo, embora finalmente absolvidos, enfrentaram o julgamento mais difícil, o de retomar suas vidas após terem sido destruídos. Júlio sabia que havia feito o certo, mas o custo foi alto. Ele perdeu seu emprego e tornou-se alvo de críticas por ter ido contra a narrativa dominante. Apesar disso, sentia-se em paz, ciente de que a verdade finalmente havia vindo à tona. O silêncio que se seguiu à publicação de Júlio era quase ensurdecedor. O alvoroço havia diminuído, mas o estrago estava feito. Ana e Paulo tentaram reconstruir suas vidas, longe do bairro onde tudo aconteceu. Mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Eles nunca poderiam recuperar totalmente o que perderam. Júlio, agora trabalhando como jornalista independente, refletia sobre o impacto de suas ações. Havia aprendido da pior maneira sobre o poder devastador da mídia e da justiça falha. Ele se perguntava quantos outros casos semelhantes já haviam passado despercebidos, destruindo vidas inocentes. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que, com sua investigação, tinha feito a diferença, mesmo que o custo fosse pessoal. Em seu novo escritório improvisado, Júlio recebeu uma nova mensagem. Outro caso de difamação, dessa vez envolvendo uma família em uma pequena cidade. Ele sabia que sua luta estava longe de acabar.
A busca pela verdade continuava.